Olá pessoal, está começando mais uma edição do Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink TV. No Traçado das Artes, você fica por dentro de tudo que há de melhor no segmento da arte no Ceará. Conversamos com personalidades do mundo da cultura e da arte para conhecer a história dos artistas e como funcionam seus processos criativos. Eu sou Clara Memória, estudante do 5º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Neste episódio, convidamos a poeta, prosadora, escritora independente e palestrante Lúcia Helena Sider. Iremos conversar sobre a trajetória dela. Lúcia é cientista paulistana e se encontrou como escritora no Ceará, onde vive desde 2006. É autora de Onde a Verdade, a Poesia, 101 Suspiros e Não Mais os Falsos Infinitos, poemas de oficina. O primeiro, de 2016, reúne poemas que transitam entre amor arrebatador, o luto familiar e a reinvenção pessoal, sempre com toques de humor e resiliência. O segundo, de 2021, foi escrito na companhia de mais 5 poetas e contou com a organização de Nuno Hall. Participa de mais de 30 coletâneas nacionais nos gêneros poesia, conto e crônica. Em 2024, sua crônica Microcosmo Fabular, A Mosca, foi destaque no prêmio Off Flip, na coletânea Nós Duas, de autoras femininas. No mesmo ano, teve um Haikai finalista no Grande Prêmio Haidin do Brasil, promovido pela Casa Brasileira de Livros. Lúcia, seja muito bem-vinda ao Traçado das Artes. É um imenso prazer contar com a sua presença. Você é graduada em Medicina Veterinária e atua como pesquisadora agropecuária. Como foi o seu despertar para a carreira de escritora, visto que sua carreira sempre esteve muito ligada à ciência? Bom, na verdade, eu tenho uma história artística que caminhou junto com a minha formação desde criança, que é a formação musical. Inclusive, eu comecei a fazer as duas faculdades juntas, a faculdade de música e a faculdade veterinária. Chegou uma hora que eu tinha que optar, e eu optei por uma série de motivos, né, também pela minha inclinação pragmática, eu acabei optando pela veterinária, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com pesquisa, né, e acabei deixando, assim, em morno, né, a música, e como eu já escrevia também desde criança, mas nunca tinha a pretensão de ser uma escritora, eu comecei aos poucos, principalmente quando eu mudei para Sobral, né? Eu sou paulista, sou paulistana, nascida em São Paulo e me estudei lá. E quando eu mudei para Sobral, a distância da família, a saudade, várias questões me fizeram procurar me expressar de alguma forma, né? E eu apostei na poesia, na escrita. A princípio, sem pretensão de publicar, mas aos poucos eu fui tendo contato com artistas, poetas de Sobral, e eu vi que eu podia publicar também. E aí eu falei, vou publicar o que eu tenho escrito em poesia. Na época era mais poesia, né? Mas já ensaiava diários, cartas, tinha aquele hábito de escrever cartas para as amigas, e foi um caminho natural. E quando eu me dei conta, a escrita, a publicação, a atuação artística na literatura estava me trazendo de volta alguma coisa que eu achava que eu tinha deixado de lado, que era a música. Então, essa questão artística já vem anterior. E as coisas parecem ser um pouco diferentes, né? A ciência e a arte parecem uma dicotomia, mas na verdade elas não são. As duas trabalham, assim, eu dizendo na ciência, que é o que eu atuo. As duas trabalham com protocolos, com normas, né? E trabalham também com criatividade. Então, parece diferente, mas tem muita coisa parecida. Principalmente nessa questão que eu gosto de escrever, não de forma rígida, óbvio, mas trazendo um pouco aquela forma, principalmente a musical, né? Que é o que eu tenho mais familiaridade. Isso. Como você concilia a rotina de pesquisa, realmente agropecuária,
com a rotina de escrita? Bom, para começar, é complicado, mas eu tenho que admitir que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou casada, eu moro sozinha, distante da família, não tenho ninguém que dependa de mim, então eu só meus gatos, né? A minha mais velha está até no corpo aqui. Então eu não tenho aquela rotina necessária de cuidado de outras pessoas, né, que toma muito tempo, né, principalmente a mulher, né, a mulher é muito complicado exercer dupla, tripla jornada de trabalho, né, mas da mesma forma a minha rotina de pesquisa também envolve muita escrita, então eu estou o dia inteiro trabalhando na escrita, né, sendo ela no trabalho ou na literatura, né? E uma coisa que eu aprendi, principalmente depois da pandemia, é separar os espaços, né? O meu espaço de casa é para a minha vida pessoal, minha vida literária, e o espaço de trabalho é para o trabalho, né? Então, eu nem optei pela opção do teletrabalho exatamente porque eu precisava ter essa diferença, essa separação, né? Saudável, né? Quais figuras do meio artístico ou não e vivências fazem parte do seu repertório, quando o assunto é inspiração? Inspiração varia muito. Cada vez que eu leio muito, né, eu acho que ler é mais importante do que escrever, né? Sempre é mais importante do que escrever. Eu tenho várias inspirações, estou sempre lendo, estou sempre mudando, acrescentando alguma, mas assim, eu até trago assim da adolescência uma inspiração que não era nem literária, era musical, que era o Renato Russo, né? Então, ele me despertou muito, parecia que ele fazia aquelas músicas para mim, né? Então, aquilo lá foi minha primeira inspiração, né? Agora, do meio literário, assim, de artistas que a gente convive, eu posso citar o primeiro grupo que me acolheu em Sobral, que é o Poesia ao Saco, né? Foram eles que me deram coragem para publicar. Um pouquinho mais tarde eu conheci também o Maílson Furtado, que é o nosso prêmio Jabuti, né? Ele fez o feito, né, para poesia, que foi ganhar o prêmio Jabuti para poesia e o livro do ano ao mesmo tempo, né? E ele é de Varjota, ele é meu vizinho. E ele é muito generoso, muito acolhedor, né? A gente fez uma amizade. E uma terceira pessoa que é aqui de Fortaleza, que ela não é nascida em Fortaleza, ela é nascida no Rio Grande do Norte, que é a Patrícia Cacau, que é uma poeta daqui também. E a gente se encontrou por aí nos meus primeiros eventos literários, que eu participei como autora, e ela foi uma das pessoas que falaram assim, gostei de você, vamos ser amigas, né? Então ela tem me incentivado muito, e eu tenho que fazer crédito a ela, né? Assim, várias vezes, assim, quando eu estou participando de eventos, eu pergunto para ela para dar alguma dica, e ela sempre fala duas coisas. Primeiro, nunca me vitimizar de forma alguma, e segundo, honrar o privilégio que eu tenho. Então, essas são os três grupos, ou pessoas que eu posso referenciar, e todos aqui do Nordeste. Né? Você considera a natureza e conhecimento como seus propósitos de vida. De que forma essa mensagem está presente no seu processo criativo? Eu acho que tudo que eu acabo falando, escrevendo, ou me preocupando, eu só escrevo com aquilo que eu me preocupo, né? Apesar de eu estar aprendendo a fazer alguma ficção, mas sempre tem alguma coisa de valor, valor assim, não de juízo de valor, mas de valor, de propósito mesmo. Sempre tem alguma coisa, eu sempre estou falando principalmente de animais, de ser humano. Eu sou uma veterinária, mas eu gosto do ser humano, não sou daquelas que assim preferem animais, né? Eu gosto muito de animal, mas o ser humano é a minha espécie, né? Eu gosto muito de lidar com pessoas também. E eu estou sempre observando, e acho que essa observação, ela envolve a visão, né?
observação e também a escuta, que é uma coisa que eu fui aprendendo e desenvolvendo aos poucos, né? Dessa forma, eu coloco a natureza, vamos dizer, em todos os conteúdos que eu faço. E o conhecimento é porque, assim, eu gosto muito, sempre gostei muito de ler, de fazer curso. Na pandemia, então, que choveram os cursos online, eu tenho como fazer esses cursos, eu conheço escolas, tanto gratuitas como pagas, né? Eu posso investir nesse tipo de coisa. E acho que é isso, né? Tem tudo, né? E na pesquisa também, da mesma forma. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Retornamos com o traçado das artes. Neste episódio, contamos com a presença de Lúcia Helena Sider, cientista e autora independente. Neste bloco, vamos falar sobre algumas das produções e aspirações desta profissional. Lúcia, você já participou de diversos eventos literários. Como foi a transição de uma escrita mais reservada para uma publicação e formação do seu público leitor? Bom, eu acho que tem uma maturidade que a gente vai tendo. Quanto mais a gente exercita, né, mais a gente se sente segura e com coragem de expor nosso trabalho, né? Eu sempre fui muito incentivada com os amigos e até no trabalho a expor aquilo que eu estava escrevendo. E tem outra questão que é assim, eu como venho da área musical, eu tinha muito hábito de palco, né? Eu sempre gostei de palco. Então, naturalmente, eu gosto também de participar de eventos literários, espaços de fala, ou mesmo estar ali em contato com as pessoas, com outros autores, com o público. Isso é muito gratificante para mim, né? Então, eu acho que tem essas duas coisas, né? E é uma coisa que, embora eu seja introvertida, quer dizer, introvertida não que eu seja tímida, eu sou introvertida no sentido que eu preciso às vezes, ter um espaço de solitude, né? Para recarregar, né? Energiza muito estar participando de eventos e vendo as pessoas curtindo seu trabalho e a gente curtindo o trabalho de outros autores também, né? Nós sabemos o quão difícil pode ser a trajetória de um artista no Ceará, especialmente de um artista independente. A desvalorização da arte ou algum outro desafio já se mostrou presente no seu trabalho? Como eu disse, eu sou uma pessoa de privilégio, né? Então, eu tenho que honrar essas oportunidades que eu tenho, né? Isso me vem desde a criação. Minha mãe foi uma pessoa que sempre me incentivou a ser gulosa pelas oportunidades de estudo, de música, ou mesmo carreira científica. Ela sempre me dizia uma coisa assim: se tem oportunidade, pega, né? E às vezes ela nunca, talvez, cogitou que às vezes eu ia tentar pegar tudo e não ia dar conta de alguma coisa, né? E ia vir cansaço e frustração, ia ter que acabar fazendo algumas escolhas. Eu não posso dizer do lugar de pessoa que sofre desvalorização, porque eu tenho esse lado privilegiado, né? Mas eu procuro ter contato, né, com outras pautas de outros grupos, não vou dizer minoritários, porque eles não são minoria, né? Eles são minoria no sentido de desvalorização, né? Mas eu gosto muito dessa interação com diversos grupos, né? Por isso que eu estou trabalhando sempre com mulheres, também gosto das pautas de gênero, né? E, assim, eu procuro ter uma visão eclética, mas eu escrevo de um lugar, né? Amplo também, mas privilegiado, é aquele lugar inclusive é até interessante, isso me faz refletir uma vez que eu perguntei para uma autora, Tailane Cruz, que ela é sergipana, se não me engano, e ela estava num desses eventos do Elas Publicam, eventos de mulheres escritoras, e eu perguntei para ela o que uma pessoa branca ainda pode escrever. E ela falou: não, me vem até quase em lágrimas, né?
você tem o seu lugar, você precisa encontrar qual que é o seu lugar autossociobiográfico. E eu encontrei, por conta dessa fala generosa dela, eu sou uma escritora, terceira geração de imigrantes vindos da Letônia, que é uma coisa assim que muita gente não sabe que país é esse Letônia, é um país que era até 1991 ou 92 era do bloco comunista, do bloco soviético, né? Não comunista, mas... E a gente veio desse lugar e chegou no Brasil, meus avós chegaram no Brasil, meus pais já nasceram em São Paulo. E esse povo que veio da Letônia já veio numa situação de Guerra Fria, né? Então, você não pode naquela época, a época que eu nasci, 1970, você não podia falar livremente que você veio de um país que está relacionado com o comunismo, né? Tinha a Guerra Fria e às vezes a gente acabava apagando a própria cultura leta em função de uma cultura americana, que era o que era mais seguro, o que eles entenderam que era mais seguro de apostar, né? Então eu venho desse contexto. Mas aí eu fui crescendo e vendo também algumas leituras que meu pai fazia e eu percebi que eu tenho as minhas próprias convicções políticas, né? Que não necessariamente são as mesmas da família, aquela família que veio e escolheu se adaptar ao que estava mais seguro. E é isso, esse é o meu lugar e eu escrevo daí, né? Escrevo como neta de imigrantes, eu escrevo como uma pessoa também que nasceu num ambiente urbano, mas também que percorreu vários interior de São Paulo, principalmente interior de São Paulo, mas veio para o Ceará e também tem alguma vivência no estrangeiro. Então, eu acho que eu sou essa pessoa que tem eu escrevo do lugar que eu vim. Existe um fenômeno chamado Instapoesia ou poesia no Instagram. O conceito trata de textos curtos ou, por vezes, até frases que circulam nas redes sociais, muitas vezes com alto número de compartilhamentos. Enquanto poeta, você acredita que a lógica das redes sociais e dos algoritmos podem banalizar a poesia? Eu prefiro poeta, né? Não vou explicar porquê, mas poeta é poeta independente do gênero. Essa questão do Instagram, eu confesso que eu sou uma pessoa meio devagar para a rede social, né? Eu uso muito o Instagram agora, principalmente agora que eu tô mais ativa nos eventos, né? O Instagram é a minha ferramenta de trabalho literário, né? E também, assim, eu tenho Instagram, ele é literário, mas ele é pessoal também. Mas, assim, eu não tenho eu entendo muito pouco de algoritmo, né? E eu não tenho essa questão de explorar o algoritmo a meu favor. Eu posto aquilo que eu acho que faz sentido, né? Às vezes não tem curtida nenhuma, às vezes, surpreendentemente, tem bastante. Mas, assim, eu posto pouco poesia, assim, porque eu também não tenho escrito poemas mais sintéticos, eles estão indo para um caminho mais proseado. Eu tenho alguns textos, algumas coisas, de vez em quando eu desenho alguma coisa, faço escrita à mão, mas eu não sou daquelas pessoas mais ativas, né? E também, assim, alguns poetas eu sigo também, uma que eu posso citar, e que inclusive é a minha mentora de escrita, é a Liana Ferraz, né? Ela faz esse trabalho bem legal de poesia sintética, ela também escreve, então eu gosto de seguir bastante ela, né? Porque é uma pessoa que tem contato pessoal comigo. Mas, assim, eu gosto do livro físico, sabe? Eu gosto assim, até o livro e-book eu tenho uma certa resistência, né? Mas por conta da questão da tela, que eu já fico o dia inteiro na tela do computador, né?
Então eu gosto ainda do livro físico, mas assim, eu sei que eu tenho que produzir, né? Quando eu for publicar meus livros, eu tenho que também pensar nessas plataformas, né? Mais do que a poesia escrita no Instagram, eu gosto, eu tenho começado a acompanhar o slam, né? Que são poesias performáticas, né? E tem até competições para isso, né? Eu ainda não fui em nenhuma competição, mas eu gosto de acompanhar os vídeos, né? E a produção, quando tem assim uma publicação, um QR Code que remete a uma performance, eu gosto muito dessa parte. E quando eu produzo minha poesia, eu também não quero que ela esteja só no papel, eu quero falar ela, eu gosto de performar, né? E quando eu estava em alguma oficina de escrita, a gente fazia uns textos, uns poemas, eu gostava até de ler 2 vezes, porque na primeira leitura eu dava uma entonação de um jeito, na segunda eu fazia outra diferente, então era bem legal isso. Isso eu gosto muito, né? E essa questão da performance. Eu não sou uma grande performadora assim de poesia, mas eu estou melhorando cada vez mais, né? Quais são as suas expectativas em relação ao futuro da sua carreira enquanto escritora? Você pode adiantar um pouquinho sobre seus futuros projetos literários ou participações em eventos? Tá, eu estou escrevendo, eu já tenho várias versões de um romance, né? Esse romance já tem um nome, que é o nome que você me deu. Ele pode ser enquadrado no que se chama de autoficção, né? Porque é uma história muito baseada. Aliás, tudo que eu escrevo tem muita base na minha questão biográfica, né? Mas também no lado da ficção, porque eu gosto muito da ficção. E uma coisa que eu aprendi é que tem verdades que ela pode não ser uma verdade factual, mas na literatura ela é verossímil, né? A literatura perde essa verdade. Ela pode não ser uma coisa que condiz com os fatos, né? Mas eu estou com esse romance, o nome que você me deu, eu estou finalizando ele, eu estou tendo muito cuidado, porque ele é um romance que fala de questões pessoais, questões familiares, essa questão da herança, e eu estou tendo um cuidado extremo, assim, no sentido da minha escrita estar madura, quando eu finalizar ele, e também das pessoas envolvidas estarem maduras para receberem esse texto, né, que de certa forma vai estar falando, talvez não citando nomes, mas vai estar falando de questões que são coletivas, né? Então ele já está pronto, mas eu estou mexendo nele cada vez, mas assim, ele tem um horizonte, assim, talvez de eu enviar ele para uma editora nesse semestre ou no primeiro semestre do ano que vem, né? Já estou prospectando editora, assim, algumas que eu gosto muito, que eu quero investir. E tem também um trabalho recente que eu também estou fazendo, que ele assim, eu gosto de alternar os dois, né? Quando um satura, tem um tempo de gaveta, eu invisto no outro, que é um livro de contos relacionados à música, né? Esse livro já tem alguns textos, né? Eu acho que ele vai ser terminado rápido. Eu faço oficina com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, faço oficina com ele, e ele é músico também, então eu gosto de mandar esses textos para ele. Ele me incentivou a fazer um livro de contos sobre isso, né? Eu não tinha pensado, não tinha me ocorrido. Então eu estou fazendo esses 2 projetos, que eu acho que eu termino logo. O que eu estou fazendo nos eventos? Eu estou fazendo uma coisa que se chama soft marketing, né? Que é, assim, participar dos eventos, falar dos livros, lógico, aqui a gente não dá spoiler, às vezes eu dou, né, também, mas participar, fazer, principalmente espaços de fala com outras autoras, ou espaços individuais, que eu falo do meu processo de escrita.
E eu estou fazendo esse marketing, né, que é antes do livro, né, tá pronto, que é para exatamente me colocar como autora, né, trabalhar na minha reputação, na minha autoridade, né, talvez seja, né, arrogante falar em autoridade, mas eu estou trabalhando nisso, ser conhecida. E assim, é um trabalho de formiguinha que eu gosto também, né? Às vezes você está assim na retaguarda, tá assim, não de frente aparecendo, mas está apoiando outras autoras. E é assim que eu estou crescendo, bem devagar, né? Eu até, às vezes eu fico, puxa, alguma hora, quem sabe eu vou começar a aumentar meus números de seguidores muito rápido. Mas eu estou curtindo esse período que ele está indo bem devagarinho, porque eu sei que todo mundo que está entrando ali no meu Instagram está entrando de uma forma orgânica, né? Então eu estou curtindo isso e as pessoas que eu encontro também eu gosto de dar, assim, junto com o meu trabalho, junto com a venda de livros que eu faço também, tenho feito também, desses livros que eu já tenho publicado. Mas eu gosto de fazer conteúdos, tipo cartinhas escritas à mão, assim, no dia que isso ganhar escala, eu não vou poder estar fazendo isso que eu estou fazendo agora. Então eu estou fazendo esse trabalhinho de formiguinha bem devagar, curtindo cada momento. Quando é para comemorar, eu comemoro, mas comemoro também lá sozinha, né? Não faço estardalhaço, porque do mesmo jeito que eu posso viralizar, eu posso ser cancelada também, né? Então a gente não sabe, né? A gente trabalha para não acontecer isso. Mas assim, eu estou fazendo isso nesses eventos que eu estou participando, principalmente esse ano. Né? E com essa relação entre arte, cultura e perspectivas, encerramos a nossa conversa do Traçado das Artes, do Newslink TV. E agradecemos mais uma vez a sua presença, Lúcia. Eu que agradeço pessoalmente a Clara, né, que está aqui me entrevistando com tanta gentileza. Agradeço o professor Miguel também pelo convite. E eu queria convidar assim, as pessoas a conhecerem meu trabalho, meu Instagram. Eu tenho os livros esse aqui é o meu primeiro livro, os dois que eu tenho publicados, que livros autorais são de poesia, né? Esse aqui eu levo nos eventos. Esse aqui também é de uma oficina de poesia que eu fiz mais com 5 autores, organizado pelo Nuno Hall, que também foi concorrente ele foi finalista do Jabuti no ano que o Mailson ganhou, então eles têm uma rivalidade amistosa, né? Eu tenho amizade com os dois. Eu levo esse também livro nos eventos. E convidar para quem estiver passando aí, o próximo evento que eu vou é a Flip, né? A Festa Literária Internacional de Paraty. Eu vou estar lá nos espaços de fala, circulando ali nas casas, porque Paraty é uma feira a céu aberto, né? Uma cidade histórica. Eu vou estar circulando por ali. Na Bienal de São Paulo eu também vou, pretendo ir na Bienal inteira, tirar férias para ir, né? E assim, os eventos que aparecem aqui no Ceará também, principalmente, eu tenho trabalhado com o Coletivo Brota também, eu tenho algumas vezes participado de evento com elas, é um coletivo feminino, também escritoras fabulosas, né? E assim, aparecendo eventos aqui no interior, que eu puder dar conta de participar por conta da restrição do trabalho, né? A gente sai quando tem alguma folga ou férias, né? E é isso. E convidar todo mundo a conhecer meu trabalho, né? Eu estou muito feliz de estar aqui e estar exercendo essa questão que me é tão cara, que é a arte, né? E a arte, poder falar também da arte e da ciência aqui nesse espaço tão acolhedor. Obrigada. A gente se encontra no próximo programa. Até mais!